Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e, no final, ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Dalvana Perene Folha, aluna da Vivência do Ilustrador. E a primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto. E aqui ela deixou. A segunda coisa é que o RAF, ou esboço, esteja bem nítido e legível. E o dela, embora não esteja bem branco, dá para a gente visualizar bem o que está acontecendo aqui. Uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco são essas linhas aqui, ela me avisou, mas a gente fica um pouco confuso com isso aqui. Eu sugeriria nem colocar aqui esse retângulo, também retirar aqui poema, deixar só em branco, porque facilita para a gente visualizar o texto no arquivo. Sobre a personagem. O personagem está bem interessante. Vou ampliar aqui para a gente ver. Embora a gente não precise fazer uma ilustração realista quando está fazendo ilustração para livros infantis, tem que cuidar também para que ela tenha uma certa harmonia nas proporções. Aqui, por exemplo, a gente vê o pescoço, aqui não tem ombro. Se a gente for considerar o pescoço dela aqui de um tamanho que combine com a cabeça, esse ombro aqui, ó, vai ficar muito maior que o outro. E, mesmo que ele esteja um pouco mais à distância, ele não ficaria tão grande. Então, eu sugiro que ela coloque a cabeça um pouco mais para cá ou ela faça o ombro mais para cá. E, nesse caso, vai mudar também a posição do braço. Obviamente, como eu sempre digo, ilustração infantil não precisa ser perfeita. A gente pode ter algumas liberdades, mas tem que cuidar para que não fique muito diferente um lado do outro. Outra coisa também que eu queria comentar é sobre a veneziana. Embora a perspectiva não seja algo essencial em ilustração de livros infantis, fica melhor quando você usa ela de uma forma um pouco mais realista. Se a gente for observar como é uma janela, eu não achei nenhuma com veneziana, então eu peguei essa daqui. Olha como são as linhas. Elas não são todas para cima. Essa aqui está indo em direção mais ou menos ao meio, e essa aqui também. Então, ela poderia fazer as linhas dessa forma aqui. Essas daqui indo em direção ao meio para baixo e essas daqui em direção ao meio para cima. Eu vou fazer um desenho aqui do lado para ter uma ideia de como pode ser feita a janela. Vou fazer ela aqui mais ou menos desse tamanho. Vou fazer uma linha mais ou menos aqui no meio. Agora, vou fazer as linhas indo para o ponto de fuga. Mais 3 aqui embaixo. Não estou fazendo de modo perfeito, estou fazendo mais ou menos no olho. Agora eu vou pegar essas linhas aqui, que estão indo aqui, ó, note que não estão perfeitas, mas o meu objetivo não é esse. É só mostrar que a gente pode fazer de um jeito mais suave, senão fica muito arquitetônico. E aí, agora eu vou desenhar a janela. Vou fazer aqui a veneziana. Agora eu vou fazer do outro lado igual, vou só copiar e colar. Colocar ela aqui. E agora eu vou fazer as linhas da veneziana. Tá perfeito? Não tá. Mas a intenção aqui é só ter uma ideia da inclinação da veneziana, que vai deixar a gente com aquela sensação de que tá mais natural. Agora eu vou tirar essas linhas aqui e essas. E eu tenho a veneziana. Eu posso fazer ela vista de fora, aqui. Ou eu posso fazer ela vista de dentro. Posso colocar aqui e aqui. Ou posso variar ainda a altura dela e
cortar um pedacinho aqui da veneziana. A minha intenção aqui é só mostrar como, usando um pouco da perspectiva, a gente consegue dar uma sensação mais de distância, de profundidade na ilustração. Sobre a posição da menina e do telescópio. Então, eu dei uma pesquisada na internet sobre esse telescópio, porque eu desconheço o equipamento, mas eu vi que você olha do lado e aqui você consegue visualizar o céu. Vou tirar esse elemento daqui para facilitar. Só que, na posição que ela está, muitas pessoas podem não entender essa dinâmica aqui e nem ter tempo de procurar. Então, o que que vai acontecer? Pode ser que elas achem que a menina está olhando para dentro e não para a janela, não para fora da janela. Então, a minha sugestão seria colocar ela talvez um pouco mais para cá. Não fica exatamente na linha que ela fez aqui do terço, mas pelo menos ela fica olhando um pouco mais para fora da janela. É essencial isso? Não, não é. É tudo uma questão de mensagem que a gente vai passar. Outra alternativa é ela passar essa cortina aqui para esse lado e fazer a janela mais para cá. Coloca a janela mais para esse lado aqui. E aí vai dar a sensação que o telescópio está olhando um pouco mais para fora. Ainda mais que com a veneziana aqui, parece que está atrapalhando um pouco a visão. Como eu disse, a gente até entende que o telescópio está conseguindo visualizar ali, mas pode ser que o leitor não entenda. Então, sempre temos que pensar se o leitor vai conseguir entender a mensagem ou não. A respeito de alguns elementos da ilustração, como essa lâmpada aqui, esses fios de luz, se eles não fazem parte da ilustração, você pode até eliminar, não é obrigatório que tenha. Outra coisa, a luz aqui no cantinho também não fica claro o que que é. Então, se ela não for aparecer, não for relevante para a história, eu tiraria. Sobre o ratinho, acho que ele não ficou parecendo um ratinho. Ele está parecendo mais um outro animal. Então, minha sugestão é dar uma olhada em fotos na internet para ver como é realmente a anatomia do animal. A anatomia perfeita não é obrigatória na ilustração infantil, eu sempre falo isso. Porém, a gente tem que manter alguns traços para que o animal seja reconhecível. Ali, os pelinhos estão mais parecendo alguns espinhozinhos do que pelinhos. Talvez tenha que fazer eles de modo mais suave. Outra coisa, o ratinho geralmente tem a parte de trás mais alta, mais gordinha que a parte da frente. Eu peguei algumas fotos aqui na internet para a gente dar uma olhada nos animais. Então, o ratinho, note que a orelhinha dele, ó, é mais arredondada. E aqui, ó, nessa parte de trás do corpo, é mais cheinha. Deixa eu pegar outra foto aqui. Aqui também, olha só, o focinho não é tão pontudo e a orelhinha está mais redondinha. Claro que existem vários tipos de ratinhos, camundongos, mas sempre que a gente pode dar uma olhada e fazer ele de uma forma que ele fique mais reconhecível na ilustração, melhor para o nosso leitor. Aqui tem outra foto mostrando a orelhinha dele mais redondinha. E eu procurei também um tatu, porque eu achei de longe que parecia mais com um tatu, por causa da orelhinha, do focinho bem alongado e a forma como está o corpo. Eu peguei a foto do tatu aqui só para mostrar que, quando a gente faz ilustração, a gente não tem as nuances, os detalhes. Então, algumas coisas que a gente faz em ilustração podem fazer com que o nosso desenho fique com duas percepções completamente diferentes, como do tatu e do ratinho. Outra coisa também, como ele está bem grande aqui no telhado, se nós formos pensar na proporção da casa, da lâmpada, dos passarinhos, a minha sugestão seria transformar ele num gatinho. Quem sabe o gatinho até olhando para baixo aqui, já que tem os passarinhos, vai trazer uma segunda narrativa para a ilustração. A estação espacial também poderia ser mais definida um pouquinho, para dar uma sensação de equipamento no céu. E aqui, nesse cantinho também, os passarinhos ficaram muito apertadinhos. Talvez pudesse colocar eles em algum outro lugar. Achei uma graça ela colocar as libélulas na cortina, ficou muito interessante. Usou elemento comum de uma forma diferente, gostei também muito do papel de parede. O detalhe da mesa com o café, uma caneta, um caderninho, mostra que a menina está fazendo anotações. Então, a narrativa ficou interessante. Quero agradecer a Dalvana por ter enviado, você que está assistindo, e desejo uma ilustrada semana.